Oi, gente, bom dia, tudo bem? Que a paz do Senhor reine na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Eu queria trazer uma breve, breve mensagem sobre a última semana do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, homem. E a palavra vai nos dizer que está escrito no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre o que aconteceu. Só que Deus já tinha usado o profeta Zacarias para falar o que ia acontecer com o nosso Senhor Jesus, porque uma semana que antecedeu está registrado no Novo Testamento que vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas já tinha sido declarado, está escrito na palavra, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. Glória a Deus. Destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele, aleluia, anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrate até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus já tinha falado com Zacarias, que está escrito sobre a entrada triunfal que conheceu, décadas e décadas, séculos e séculos após de Zacarias. Está escrito, é só você for no Novo Testamento e procurar que vai encontrar, que está no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, vai estar lá a entrada. E eu queria ler com você, está escrito assim, Mateus 21, a partir do versículo 1 até o versículo 11, vai estar escrita essa entrada triunfal, amém? Que diz assim: quando se aproximou de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarre-os e o tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Então aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Lembra que eu li aqui? Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a vocês, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Profetizou e cumpriu aqui na palavra. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho colocaram sobre eles e os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Aleluia. E no versículo 9 diz assim: a multidão ia diante dele e os seguia, gritava: hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, aleluia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Pois é, veja que isso já foi profetizado desde lá do Velho Testamento, se cumpriu aqui. E era necessário que se cumprisse, porque a salvação só vem através do nosso Senhor Jesus. Isso foi no domingo. Passou na segunda, glória a Deus, que está registrado em Mateus 21, que está aqui, assim que teve a entrada do triunfal, se você for observar, quando ele entrou em Jerusalém, ele entra no templo. O que estava acontecendo no templo? O templo estava lá, que não está escrito, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, porque casa do Senhor é para ouvirmos a palavra do Senhor, saciarmos a palavra do Senhor. E aquele povo estava vendendo animais para o sacrifício, poderia vender lá fora, mas não dentro do templo, tá entendendo? E ele estava vendendo. E Jesus muito se indignou naquela situação e expulsou, porque ele ficou aqui, ele derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras, os que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A casa do Senhor tem que ser casa de oração. A gente vai para adorar o Senhor, a gente vai para cultuar o Senhor, a gente vai para conhecer a palavra, sentar, porque é casa de oração. A gente vai para ouvir a palavra e para podermos orar, porque é isso. E Jesus não gostou do que estava acontecendo ali, entendeu? Glória a Deus misturado com aleluia.
E ainda está registrado aqui, ó, no versículo, aleluia, que vai falar sobre a figueira, vai falar sobre a autoridade de Jesus, entendeu? Tudo isso que você vai precisar saber está registrado no livro de Mateus. E hoje, que é quarta-feira, glória a Deus, é um momento que está registrado, quer ver, na conspiração do nosso Senhor Jesus, glória a Deus. Quando você entra nessa passagem de 21 e você vai para esse mesmo livro de Mateus, e vai para o livro de Mateus 26. É uma continuação, que é hoje, quarta-feira, vai falar sobre a conspiração do nosso Senhor Jesus, que Judas conspirou para matar o nosso Senhor Jesus. E que aqui vai falar assim, ó: tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo se reuniram ao palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e junto planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa. Meu Deus. É complicado, viu? Aí quando você chega nesse versículo 14 do capítulo 26, diz assim: então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotas, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Disse nesse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Quando você vai nesse livro de Mateus 26, a partir do versículo 14, você vai ver a conspiração de Judas já tramando ali com os sacerdotes daquela época, ali com aqueles que não queriam, que não aceitavam a propagação das boas novas. Eles conspiraram junto com Judas. E ali foi quando eles, contra aqueles religiosos, quanto a Judas, estavam procurando uma oportunidade para entregar nosso Senhor Jesus para os religiosos, para aqueles que queriam matá-lo, porque eles não suportavam ouvir nosso Senhor Jesus, eles não suportavam a presença de Jesus, porque Jesus era rei dos reis, era o desejado das nações. Jesus era Deus, ele estava aqui na terra como um homem, mas era Deus também. Portanto, todos aqueles que têm uma chamada específica, todos aqueles que têm nosso Senhor Jesus dentro, o inimigo da nossa alma, o opositor, vai tentar matar, vai tentar fazer com que você perca a essência, porque eles tentaram contra nosso Senhor Jesus. Se eles tentaram contra nosso Senhor Jesus, mas Jesus resistiu, Jesus não retrocedeu, Jesus permaneceu, porque mesmo Judas ali, no meio dos discípulos, Jesus já sabia que Judas ia ser o traidor, porque Jesus, como homem, como Deus, ele já sabia. Porém, Jesus poderia ter barrado, Jesus poderia ter parado, mas ele não parou, porque precisava também o propósito de Deus se cumprir na vida do nosso Senhor Jesus, porque a salvação só vinha através do nosso Senhor Jesus e precisava ser cumprido. E Judas, queira você ou não queira, Judas teve um papel de suma importância para que o propósito de Deus se cumprisse. Porque muitas vezes você passa por lutas, por dificuldade e você não sabe. Mas é Deus usando muitas vezes pessoas, situações para te empurrar para o propósito da qual Deus quer que aconteça na tua vida. Portanto, se você está passando por lutas, por diversidade, muitas dificuldades, não te preocupes, porque é Deus permitindo para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Não te preocupes que Deus está usando pessoas para te empurrar para mais perto dele. Porque esse propósito aqui de Judas trair foi para que você tivesse salvação, você tivesse libertação, para que você tivesse seu nome escrito no livro da vida. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Deus está usando situações para te empurrar para perto dele. E não te preocupes com a traição. Jesus não abandonou, Jesus não virou as costas para Judas, pelo contrário, ele chamou de amigo. Então, independente de quem está te traindo ou te massacrando, não te preocupes que Jesus está contigo. Seja imitador do nosso Senhor Jesus. E amanhã eu trago a continuação dessa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, porque amanhã eu estarei trazendo sobre a quinta-feira do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe você com toda a sorte de bênçãos celestiais, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, misturar com aleluia. Aleluia. Deus é fiel todo o tempo.